Este vídeo é sobre o capítulo 4, manutenção preventiva e solução de problemas. Podemos ter, por exemplo, um ambiente inadequado, como canteiro de obras, então precisa ter uma maior atenção na limpeza. Ambiente como rede escolar pode exigir maior cuidado com a remoção de programas maliciosos, arquivos indesejados. Então, dependendo do ambiente, você precisa ter um maior cuidado sobre determinados fatores. A manutenção preventiva regular, ela reduz problemas sobre hardware e programas, e evita a inatividade do computador. Então você vai ter mais disponibilidade do seu computador. E você reduz também o custo com reparo. Melhora a vida útil, e acaba economizando dinheiro. Um grande problema é a poeira. Então é bom a gente passar um espanador, fazer uma limpeza, a parte externa. A poeira pode entrar no equipamento, então obstruir também a ventilação do computador. Acaba provocando o aquecimento, se não existe o fluxo adequado de ar, aumenta a temperatura. Se o equipamento está com muito calor, ele acaba tendo também tendência a ter problemas de quebra. E tem equipamento adequados para você utilizar dentro do computador. Então, evitar, se for utilizar um pano, sem fiapos. Você pode usar ar comprimido, tem latas de ar comprimido, para fazer a limpeza. Aí tem orientações sobre o uso da lata, manter a lata sempre na vertical, a lata de ar comprimido. Manter uma distância indicada. Usar panos sem fiapos, para não deixar fiapos dentro do equipamento. E quando você for limpar a ventoinha, o ventilador da CPU ou de alguma parte, você deve travar, não deve deixar ela gerar, que você pode danificar a ventoinha. Então são alguns itens importantes de fazer a limpeza. O dissipador de calor e o ventilador, memória RAM, o dispositivo de armazenamento, placa de expansão, cabos, dispositivos de energia, teclado e mouse. Então a ventoinha deve girar, então o acúmulo de poeira pode impedir que ela gire livremente. A memória RAM deve estar bem encaixada e os clips devem estar presos, não podem ficar soltos. Os dispositivos de armazenamento também, os cabos têm que estar bem fixados. No caso de jumpers, os HDs antigos IDE tinham alguns jumpers para indicar se ele seria master, quer dizer, o principal, ou seria slave. Porque na hora de carregar o sistema operacional, ele carregaria pelo master. Mas hoje não existe mais isso nos HDs SATA. Parafuso também, então parafuso solto dentro do gabinete pode causar um curto-circuito. Então tem que ter muito cuidado quando se monta o computador, não deixar nenhum, ou quando se faz um reparo, nenhum parafuso solto dentro do gabinete. As placas de expansão também devem estar bem presas, bem fixas, para não evitar um curto-circuito. Os cabos têm que estar bem conectados, os pinos não podem estar quebrados, então também no manuseio dos cabos tem que ter cuidado para não quebrar nenhum pino. Verificar se os no break, estabilizadores, fio de inerência estão funcionando corretamente. E também se não está em um lugar pouco ventilado, que vai criar um sobreaquecimento. E também se pode usar ar comprimido para limpar o teclado e mouse. O computador deve trabalhar em faixas de temperatura e umidade adequadas. É bom você sempre verificar o que o fabricante recomenda. Mas a princípio
seria entre 7 a 30 graus Celsius de temperatura e umidade entre 10% a 80%. Então é importante que os programas sejam originais, né? Tem que ter cuidado quando você baixa um programa que é livre, você tem que procurar do site oficial, né? E não do baixa aqui, que pode estar com vírus, né? Trojan, alguma coisa desse tipo, né? Em relação aos programas, é bom revisar a instalação, se está tudo seguro, se está funcionando, se os drives são apropriados, são atualizados, né? Se o antivírus está atualizado, remover programas indesejados. Há uns anos o positivo vinha com um aplicativo de propaganda, né? Então você não quer propaganda, mas ele consome processador, memória, então o computador fica lento porque está exibindo propaganda. Então é bom o que foi indesejado, você remove, né? Verificar se há erros em disco rígido. Desfragmentar o disco rígido, quer dizer, um arquivo ele pode estar em vários pedaços diferentes do HD. Então é bom de vez em quando desfragmentar o disco. Agora vamos falar sobre identificação e solução de problemas, né? Então tem que ter uma certa organização, né? Uma certa lógica, né? E com o tempo você vai melhorando. E cuidar com os dados do usuário, né? Que a pior coisa que pode acontecer com o usuário é perder seus dados, né? Então você tem que verificar se o backup foi feito. Se você não tem certeza, né? Fale com o cliente, confirme com o cliente, verifique a data do último backup, conteúdo do backup, se engloba tudo, integridade, se o backup está, né, íntegro, né? E verificar se tem o backup está inteiro, né? Para poder fazer a restauração dos dados. Não adianta ter só uma parcial, né? Se o cliente não tiver backup, né, e você não tiver condições de fazer né, você precisa que o usuário preencha um formulário de isenção de responsabilidade, né? Então, onde tem a permissão para trabalhar no computador sem o backup atual, isenta de responsabilidade se os dados forem perdidos ou corrompidos, e a descrição do trabalho que será realizado. Uma coisa que se deve ter cuidado, quando se compra computador com garantia estendida, geralmente, na garantia estendida, se for necessário, a empresa formata o HD. Então é sempre bom que você tenha o backup atualizado. Se por acaso você for enviar o computador para garantia, talvez você perca os dados armazenados. Aqui o processo de solução de problemas envolve 6 etapas, né? Seria identificar o problema, estabelecer uma teoria de causa provável, teste a teoria para determinar a causa, estabelecer plano de ação para resolver o problema e implementar a solução, verificar a funcionalidade completa do sistema e, se aplicável, implemente medidas preventivas. Documentar as descobertas, ações e os resultados. Então, na identificação do problema, você vai preencher um formulário contendo informações do cliente, nome da empresa, contato, endereço, telefone, a configuração do computador, qual fabricante, sistema operacional, ambiente de rede, tipo de conexão, a descrição do problema, perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas são perguntas que o usuário pode fazer uma explanação do que está ocorrendo, né? Quais sintomas estão ocorrendo. E pergunta fechada é sim ou não. Por exemplo, você tem acesso à internet? O computador liga? Então, perguntas fechadas, a resposta é sim ou não. Perguntas abertas são livres ao usuário, né, explanar. Você também vai anotar a mensagem de erro, sequência de bip. Se o computador não liga e tem sinais de bip, então pode indicar que seja processador, memória, placa de vídeo. Então anota a sequência de bip. LEDs, se tem algum LED, se não acende, a placa de rede não acende, né? Informações também sobre o post, se deu alguma mensagem no post, isso é importante.
identificou o problema, né? Tipo, a rede não funciona, a internet não funciona, então você vai estabelecer uma teoria de causa provável, né? O dispositivo está desligado, o interruptor de energia de uma tomada está desligado, o protetor contra a sobretensão está desativado, conexões de cabo externo soltas, disco não inicializável na unidade designada para inicialização, ordem de inicialização incorreta na configuração do BIOS. Isso é um exemplo, né? De acordo com o problema, se fosse rede, seria uma sequência. Seria só um exemplo de estabelecer uma teoria de causa provável, né? No 3, teste a teoria para determinar a causa, né? Então, você vai verificar se o dispositivo está ligado, verifique se o botão liga e desliga de uma tomada está ligado, certifique-se de que o estabilizador de tensão esteja ligado, assegure-se de que as conexões de cabo externas estejam firmes, certifique-se de que a unidade de inicialização designada pode ser inicializada, verifique a ordem de inicialização na configuração da BIOS, lembrando, por o caso que o problema seja inicialização. Então, para cada problema, você vai fazer um teste de teoria para determinar a causa, né? Funcionar acesso à internet, o que seria? É o problema do cabo, é o problema da placa de rede, o que seria a teoria para não ter conexão com a internet? O 4, estabeleça um plano de ação para resolver o problema e implementar a solução, né? Se nenhuma solução for obtida na etapa anterior, será necessário realizar mais pesquisas para implementar a solução. Então, você não chegou, não concluiu a etapa 3, né? Então, para você já sabe qual é o problema, você implementar a solução, você vai verificar registro e reparo da assistência técnica. Então, se a assistência técnica já fez reparos, então lá já está o relato do que foi realizado. Você pode consultar outros técnicos, site de perguntas frequentes do fabricante, sites técnicos, grupos de notícias, manuais de computador, manuais do dispositivo, fóruns online e pesquisa na internet. Tudo isso te ajuda a implementar a solução, que você já cumpriu o passo 3, a etapa 3. Do 5, verifique a funcionalidade completa do sistema e, se aplicável, implemente medidas preventivas. Reinicializar o computador, certificar-se de que várias aplicações funcionem corretamente, verificar as conexões de rede e internet, imprimir um documento de um aplicativo, assegurar-se de que todos os dispositivos conectados estejam funcionando corretamente, certificar-se de que nenhuma mensagem de erro seja recebida. Então, por exemplo, você foi trocar o HD e pegou e desconectou o cabo de rede. Aí você sai da empresa e aí vem outro comunicado do cliente, do usuário, que não está acessando a internet. Então, o sistema precisa estar funcionando, você precisa testar tudo, até mesmo que você não alterou, não modificou. E na etapa 6, que é muito importante, seria documentar descobertas, ações e resultados. Discuta a solução implementada com o cliente, confirme com o cliente se o problema foi resolvido, forneça ao cliente todos os documentos, documente as etapas realizadas para resolver o problema na ordem de serviço e no diário do técnico, documente todos os componentes usados no reparo, documente o tempo gasto para solucionar o problema. Então isso é super importante, tanto para esclarecer ao cliente, como você te capacitar para solucionar problemas semelhantes no futuro. Alguns problemas e soluções comuns seriam no HD, né, dispositivo de armazenamento, né, pode ser cabos soltos, mídia incorreta, BIOS incorreta. Em relação ao jumper, lembrando que eu já comentei que é coisas mais do passado, que você precisaria colocar jumpers para configurar o HD, dizendo qual HD era slave e qual é o master. Cabos soltos ou drives incorretos na placa-mãe, né, ou outros componentes internos. Problemas na fonte de alimentação, que seria principalmente por defeito na alimentação, conexão solta, potência inadequada. Então você instalou uma placa gráfica, aumentou a tensão, então talvez seja necessário colocar uma fonte mais potente. Você tinha um i3, passou a um i7,
Então talvez você precise melhorar também a fonte. CPU e memória, instalação defeituosa, configuração incorreta na BIOS, ventilação inadequada. Então você trocou seu i3 para um i7. Você precisa alterar também, colocar uma ventilação mais eficiente, né? Monitores, principalmente problemas de configuração, né? Conexões soltas, drives incorretos são as principais causas com monitores. Aqui nós temos alguns problemas e soluções comuns para dispositivos de armazenamento, né? Então ele coloca: o computador não reconhece um dispositivo de armazenamento. Então tem várias causas prováveis e possíveis soluções. Então o cabo de alimentação está solto, prenda o cabo de alimentação e por aí vai. O computador não reconhece um disco óptico. O disco é inserido de cabeça para baixo, insira o disco corretamente. Então tem várias informações aqui sobre a parte de armazenamento. Isso aí tem material de vocês. Infelizmente aqui em PDF está em inglês. Aqui, placa-mãe. O relógio no computador não está mais mantendo a hora correta e as configurações da BIOS estão mudando quando o computador é reiniciado. Casos prováveis: a bateria CMOS pode estar solta, prenda a bateria. A bateria CMOS pode estar descarregada, substitua a bateria. E por aí vai. Então tem vários problemas que podem ocorrer e aqui as possíveis soluções. Problemas na alimentação, quando não liga. Não está conectado a uma tomada SA, quer dizer, corrente alternada. Conecte o computador a uma tomada SA em funcionamento, por aí vai. O computador reinicia, desliga inesperadamente. Problema na fonte de alimentação, substitui a fonte de alimentação. CPU e memória, o computador inicializa ou fica travado. A CPU, caso provável, a CPU superaqueceu, reinstale a CPU. Substitua o ventilador da CPU, adicione ventiladores ao gabinete, né? São exemplos de problemas com a CPU. Se algum termo, alguém não tiver dificuldade de entender com algum termo, que aqui ele fala sobre FSB, que é a Frontside Bus, que é a conexão, pode ser 32 bits, 64 bits na placa-mãe, com o processador. Isso aqui, se alguém não sabe algum termo, pode solicitar por e-mail, manda um e-mail questionando o que você não entendeu. Na aula ao vivo também pode questionar, na aula de sábado, né? Aqui a parte de vídeo, vários problemas, tipo cabo solto. O vídeo tem energia, mas não há imagem na tela. O cabo de vídeo está solto ou danificado. Conecta, substitui o cabo de vídeo. Então, vários problemas que podem ocorrer com o vídeo. Algumas coisas importantes manter notas sobre os problemas e o reparo, né? Um diário contendo soluções, as etapas executadas para fazer um determinado reparo, histórico de reparos. Então isso é importante um técnico manter, que facilita soluções de problemas futuros. Para auxiliar o técnico, né? Alguém que vai reparar um computador, então busca na internet, grupo de notícias, consultar o fabricante, manuais online, né? Por exemplo, placa-mãe. Na placa-mãe vem estampado o fabricante e o modelo. Você vai no site do fabricante da placa, gigabytes, coloca o modelo, aí você vai ter acesso tanto a manual como o driver da placa, fóruns, bate-papo, sites técnicos, né? Então isso auxilia na solução de problemas. Aqui é mais avançado, que é sobre RAID, né? RAID eu já falei no capítulo 3, né? Tem vários níveis de RAID.
Então pode ser, se estiver usando o controle da RAID, ela pode estar com problema. Então vários problemas aqui que podem estar ocorrendo que o RAID não funciona. Utilização de BIOS e outros. Aqui, multímetro, tem um laboratório de multímetro que isso aqui é para aula presencial. Mas vou mandar um vídeo para quem tiver curiosidade, que é bom saber como funciona o multímetro. Vou mandar 2 vídeos, vou disponibilizar 2 vídeos, o link para 2 vídeos sobre o uso de multímetro. Aí só o resumo do capítulo, não tem mais nada que é importante. É bom dar uma lida, né? Tô falando isso aqui. Aí encerramos, aí depois vem o capítulo 5. Então encerramos capítulo 4.